E esse conceito de Megastore, eu acho que tem uma coisa que a gente fala em várias conversas, que vai muito além da venda do produto físico, mas da experiência e da diversidade de produtos que você consegue encontrar lá, né? Conta um pouquinho do que é entrar numa loja da leitura. No canal digital, nós somos menores que a Amazon, né? Eles são um grande player de livros e bons vendedores. Nós, principalmente, estamos vendendo consideravelmente e avançando muito nesse canal, vendendo em marketplace. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na Diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, carreira e, é claro, os bastidores das organizações. Vamos pro que interessa, Isa? Vamos apresentar o nosso convidado de hoje? Então vamos lá. Hoje, a gente está aqui com André Guimarães Teles. Ele é sócio-diretor da Livraria Leitura e sócio-supervisor de 8 lojas. Em sua jornada de 13 anos na companhia, foi coordenador e sócio-gerente de loja. Também foi treinador de novos gerentes, negociador de informática, games e livros. Os games ali tem, acho que tem uma historinha aí pra gente contar, né? Tem a sua preferência. Da mesma forma, foi responsável por diversos projetos de importação, de novos negócios e também está envolvido na expansão das lojas. Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela UFMG e também super entusiasta do movimento Empresa Júnior. E a leitura? A leitura foi inaugurada em 1967, na Galeria do Ouvidor, em Belo Horizonte, vendendo livros novos e usados. A Livraria Leitura foi uma das primeiras do Brasil no conceito de Megastore, que consiste em lojas acima de 1.000 metros quadrados, com grande variedade de produtos de cultura e entretenimento. Nos últimos anos, a Leitura adotou uma política audaciosa de expansão, que a transformou na maior livraria do Brasil. Hoje são mais de 116 lojas em todo o Brasil. Nossa, hein? Que história! Obrigada, André, por estar aqui com a gente. Acho que vale você se apresentar, contar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória e também um pouquinho dos desafios que você entende para o futuro. Muito obrigado pelo convite por estar aqui, Isa e Júlio. É um prazer estar presente, é um prazer estar representando a Leitura, né? A empresa que eu trabalho e que eu amo. A livraria está indo bem, a gente tem crescido, como o próprio Júlio apresentou, né? A gente está agora com 116 lojas, planejamos fechar o ano com 120. E para o ano que vem a gente ainda está na fase de planejamento, mas também espera continuar expandindo. É muito bom. Eu também sou um apaixonado pelo mercado editorial, né? Apaixonado pelo livro. É muito bom em cada cidade que a gente chega conseguir contribuir para a disseminação do livro e da leitura. Hábito tão importante aí para todos nós e na formação de cada um. André, mas assim, vou fazer uma pergunta aqui. Não parece um contrassenso, assim, a gente vivendo num contexto de um mercado que cresce no digital, etc. E vocês falando de expansão de lojas, assim... Conta pra gente o que tá por trás disso aí, Pra mim é um contrassenso, tá? Então, é uma pergunta pequena, mas com resposta... gigantesca. Fica à vontade. Não tão simples, né? E é até de um ambiente bastante complexo. O mercado editorial, em número de exemplares, teve crescimento nos últimos anos. O mercado editorial privado, né, sem governo, de livros trade, sem livro didático, né, que é o mercado que nós atuamos dentro do livro, teve uma estabilidade nos últimos anos em número de exemplares. Só para... O livro trade é o livro, assim... Sem livro de escola. Tá, é o livro de ficção... Religiosos, okay. Ficção, biografia, não ficção, quadrinhos, mangás, muitos temas. Mas sem livros de escola, livros com adoção escolar de livro didático. Teve uma estabilidade no número de exemplares nos últimos anos. Mais uma migração relevante da venda de livros impressos em loja física para livros impressos no canal online. Porém, para o nosso caso, o que aconteceu foi que várias livrarias físicas acabaram fechando nacionalmente. Então, nós tivemos uma grande janela de oportunidade. Quer dizer, o mercado de livrarias tem uma estabilidade no número de livrarias, mas fecharam várias livrarias grandes que eram nossos concorrentes diretos. E nós tivemos a oportunidade de, portanto, expandir.
Não, super interessante, né? E esse conceito de Megastore, eu acho que tem uma coisa que a gente fala em várias conversas, que vai muito além da venda do produto físico, mas da experiência e da diversidade de produtos que você consegue encontrar lá, né? Conta um pouquinho do que é entrar numa loja da leitura e o que vocês trazem para o cliente de você, porque eu entendo, e eu vou, né, e fui para comprar até uns exemplares aqui no Savassi, no Pátio Savassi, e eu vi que é uma diversidade enorme de produtos. O segmento de livraria tem um grande sortimento, uma grande oferta de títulos, né? Então, quando você... a Câmara Brasileira do Livro, né, tem lá a estatística que são lançados uns 14 mil títulos por ano. Nossa. E é claro que isso varia por ano, obviamente. Eu peguei só uma média recente. E uma livraria, às vezes, tenta caber muitos títulos, né? Então, a média nossa é uns 25 mil numa livraria média. Mas de um jeito ou de outro, não cabem todos, né? Se são lançados 14 mil por ano em uma livraria da nossa média, que é até uma livraria grande, para a média nacional, nós somos maiores do que a média nacional, em metro quadrado, médio, não cabe tudo. Então a ideia da Megastore sempre foi, vamos pegar o maior espaço para ter o maior sortimento, para ter o melhor acervo, para atender melhor o cliente. Essa ideia de mega livrarias teve muito em voga ali, talvez... Começou no Brasil em 97, né? Uma livraria no Shopping Eldorado, foi a primeira mega do Brasil. Aqui em Minas, a primeira foi em 98, né? Nós abrimos no ano seguinte aqui. E teve em voga ali até 2014. Um conceito de quanto maior o espaço que eu pegar, maior o acervo que eu vou conseguir ofertar, melhor eu vou atender o cliente. Entendi. E de 2014 para cá, o que aconteceu foi que a venda média dessas lojas, os aluguéis subiram mais que a venda. E aí as mega livrarias que têm muito espaço começaram a ter um pouco mais de dificuldade financeira. Então a gente nem tem falado tanto mais da experiência de mega stores, a gente tem falado da experiência da livraria certo, tamanho certo de livraria para o ponto certo. Então o Pátio Savassi, por exemplo, igual você comentou, é um shopping, né, em Belo Horizonte, no bairro Savassi, mas uma região bastante central e com muito fluxo. Sim. Lá merece uma grande livraria. Mas também, a gente também tá, por exemplo, aqui na região em Sete Lagoas, uma cidade de um porte bem menor do que o bairro da Savassi, ponto comercial. E aí a livraria certa, o tamanho certo de livraria para o ponto certo, para a demanda certa daquela região. E aí você tem um sortimento de mais vendido, uma curva A. A curva A de livro tem muito sortimento, né? Então a curva A de livro normalmente é 400 códigos de barra, 400 títulos. A curva B vai ali para 4 mil, 5 mil. A curva C para 12 mil. Nossa, é muita coisa. Mas ainda assim, é menos do que o cliente... É menos do que o perfeito. O perfeito seria a universalização, né? Ter um catálogo universal, o que não é nem um pouco viável. Isa, você podia explicar para o público aí o que é o tal da curva ABC, assim, como é que os gestores usam isso aí? Ele tá dando um exemplo real pra gente, claro, né? De como é que isso é feito na leitura? Então vamos lá, a curva ABC, ela tem uma relação clara com, às vezes, custo ou potencial de venda. Então, a gente tem qual é o exemplar que eu, aplicando ao seu negócio, e aí você me corrige, claro, eu vou vender mais, ter maior lucratividade e ele representa, né, ele atende mais clientes, maior a minha necessidade ali do público que eu tô atendendo. Quando eu vou falar, por exemplo, de custo, eu tô falando dos itens mais caros do meu estoque. Então, são formas diferentes de entender curva A, B, C, mas normalmente são aqueles mais importantes que eu preciso ter melhor gestão e ou eu vou ganhar mais eficiência gerindo eles bem, ou eu vou atender melhor o meu público. E na prática, pessoal, a gente desenha uma curva mesmo, assim, tem um eixo, né, um gráfico, assim, volume versus quantidade, assim, e aí você vai colocando, o que mais vende, ele tá aqui, e aí vai tendo uma curva realmente decrescente, né, que você consegue separar essas faixas que o André falou, a faixa A, a faixa B e a faixa C, né, você vai agrupando categorias ali que são mais representativas dentro daquele todo. Então, a curva ABC é um excelente método para quem, a gente fala muito de método aqui, né, Isa? Para quem estiver precisando de uma ferramenta de priorização, né, visualmente você consegue identificar ali onde você deveria dedicar aí boa parte dos seus esforços. No varejo, né, escolher o sortimento de produtos é sempre fundamental, tanto para alocar o dinheiro que você tem para pôr estoque, quanto para escolher o que vai ser bem exposto.
Numa loja online, o que vai estar no banner, o que vai estar em oferta, o que vai estar em destaque, o que vai estar no meio market. Numa loja virtual, o que vai estar na prateleira, o que vai estar na ilha da frente, o que vai estar na ilha do fundo, né? Então, essa é uma ferramenta que a gente usa muito para inventário. Não, é legal, né? Porque essa coisa da curva, ela não é só da sua capacidade de venda, mas é também uma viés de eficiência de gestão do seu... Do negócio mesmo. Negócio. E realmente tem impacto direto em sustentabilidade. Trazendo... Eu sou uma pessoa... Eu não comentei contigo, mas eu amo hospital. Eu tenho uma relação com o hospital. Que legal. E, por exemplo, quando a gente vai para a parte de medicamentos, a gente tem um viés muito claro dos medicamentos de alto custo. Ali é onde a gente consegue gerar muita eficiência. Então, é sempre muito importante acompanhar a curva ABC também. E é muito legal isso que o André tá falando, porque eu fui professor uma vez, eu lembro até hoje, eu dei uma aula de layout planning mesmo. Uhum. E você tem disciplinas na gestão que você faz todo esse estudo, por exemplo, de uma curva ABC, e quando você está desenhando e projetando o layout, você faz um mapeamento do fluxo de pessoas naquele layout e posiciona os produtos do A, do B para o B e para o C, você posiciona nos lugares que tem maior circulação de pessoas na loja, por exemplo. Queria até perguntar para o André se eles fazem algo parecido lá nas lojas da leitura. Sem dúvida. O layout planning, que foi a palavra que você usou, ele é feito com ciência ou sem ciência, né? Então, assim, é o trabalho de todo atendente, de todo gerente, diariamente estar planejando a exposição das lojas. Todo dia chega mercadoria, todo dia sai mercadoria, todo dia a gente organiza a mercadoria. Então, isso é feito diariamente. O arquiteto também, aí eu jogo da rotina diária. Uhum. Na implementação de uma loja nova ou na reforma de uma loja, o arquiteto também é mais um artista do que um comerciante, né? E assim que ele faz a primeira versão do projeto, vem para a nossa mão, o Belmiro, nosso diretor que mais acompanha os projetos, e aí as primeiras observações que ele faz são de layout planning, né? Essa mobília aqui tá bonita, mas aqui a gente precisa desse outro produto. Vamos trocar a mobília desses produtos daqui da frente e vamos pôr no fundo, vamos trazer esse para frente, vamos mudar o kart de lugar, porque o kart nessa posição tá tomando uma área de exposição nobre. Uhum. Então, sem dúvida, o layout planning é feito a cada implementação de uma nova loja ou reforma, mas também é feito diariamente na exposição de cada mercadoria que chega na loja. E uma coisa que você comentou e que eu acho que vale a gente fazer o link é que o layout, ele não é pensado somente hoje na loja física, né? Uhum. Porque eu entendo, como você comentou e o Júlio falou, né? A gente tem efetivamente o e-commerce como um grande potencializador de vendas e vejo que vocês também se posicionam dessa forma. E lá a gente pensa dentro do nosso site aonde a gente vai gerar mais interesse, mais clique e conversão. Você comentou dos banners, o que eu vou colocar em destaque, qual que é aquele livro que realmente vai capturar o meu cliente e depois até gerar outros tipos de conversão de produtos. Conta um pouquinho pra gente como é que tem sido pensar, porque vocês têm, né, esse conceito das lojas físicas com essa experiência e com essa diversidade de produtos, mas da mesma forma vocês também têm o e-commerce de vocês apoiando, eu acho que atendendo essa outra fatia que talvez não queira ir até lá para comprar um exemplar, né? No país hoje, a venda de livros impressos é maior no canal online do que no canal físico, né? A livraria é um canal precursor, né, do comércio eletrônico. Então a leitura abriu a primeira loja virtual dela, a Leitura Web, em 99, né? Você teve a Cultura em 97, você teve o Submarino, salvo engano foi em 96, e desde então é uma categoria importante na americanas.com.br, né? Uhum. Em outros, na saraiva.com.br, era um site muito significativo do comércio eletrônico de livros e até de todos os itens nacional há alguns anos. Então é um mercado que já tem muita penetração do online. Sim. Da nossa atuação, a gente abriu uma loja lá em 99, fechou em 2003, abriu outra em 2004, fechou em 2014 e aí abriu de novo em 2019. Lojas digitais, você está comentando. Isso. O e-commerce de vocês. E-commerce. Entre 2014 e 2019, nós ficamos sem e-commerce porque nós não estávamos encontrando um modelo que nós achávamos economicamente viável. Muitos dos players do comércio eletrônico estão preocupados, de fato, em crescimento, estão muito focados em ganhar uma escala e nem sempre focados em ter
uma geração de caixa, né, um lucro contábil positivo. E nós somos uma empresa, em vários sentidos, muito tradicional, muito pé no chão, muito óbvio, muito mineira, que pensa assim, não, eu vou abrir um negócio, é para entrar dinheiro, né, e não para outro motivo. E aí, 2014 para 2019, nós não estávamos encontrando um modelo que fosse campeão, um modelo que fosse superavitário mês a mês. E aí, em 2019, nós inauguramos. E aí veio a pandemia em 2020, que foi um período bem difícil. E a gente pôde focar um bocado nessa área. E aí, o nosso e-commerce tem dois canais, assim, que é marketplaces, né? Nós vendemos em marketplace e a gente tem nosso canal próprio. O nosso canal próprio é um canal em desenvolvimento, né? A gente ainda não tem o tempo de maturação e os investimentos necessários para ser uma empresa líder nesse segmento, mas uma empresa de muito aprendizado, de muita evolução e com muito crescimento. E no Marketplace, nós já temos uma venda bem expressiva. Hoje, a venda nos canais digitais é 9% do nosso faturamento, mas nós ainda somos uma livraria com foco físico, onde está 91% do faturamento do negócio. Eu ia até, assim, a pergunta que eu queria fazer, que eu acho que o público também deve estar se coçando lá, é isso, assim, como é que vocês competem com a Amazon? Porque é isso, assim, cara, uma livraria mineira, e aí a gente está falando de uma gigante global, e é isso, assim, vocês estão crescendo, lucrativos, e aí, como é que é essa competição? Primeiro, a maioria do nosso faturamento é em livrarias físicas, né? E o cliente, de fato, gosta muito de frequentar a loja, gosta muito de consumir livros, né? Existe esse interesse, talvez seja seu, talvez seja do Júlio também, mas os clientes gostam de estar em livrarias. Quando a gente faz, por exemplo, a Associação Nacional de Livrarias, nos últimos anos, fez, por exemplo, a campanha de Eu Visito a Livraria, Eu Apoio a Livraria do Bairro, são campanhas muito populares, com muita adesão, com muito apoio. E mesmo os shoppings nos enxergam como atrativos, porque geram ponto, né? Eles chamam de mega lojas, né? Tem âncoras, semi-âncoras, mega lojas, lojas e lojas satélites. Eles chamam a gente de mega lojas, em geral. Né? Cada shopping tem um posicionamento. Então, o cliente gosta de ir na loja, ele gosta de consumir livros, ele gosta de encontrar papelaria fofa, material escolar, ele gosta de encontrar itens de tecnologia ou suplementos de informática. E é essa experiência que principalmente nos diferencia, né? Se o cliente gosta de estar lá, ele volta. No canal digital, nós somos menores que a Amazon, né? Eles são um grande player de livros e bons vendedores. Nós principalmente estamos vendendo consideravelmente, avançando muito nesse canal, vendendo em marketplace, né? Então, os marketplaces brasileiros, você tem aí Casas Bahia, Magazine Luiza, Americanas, Mercado Livre, e se o cliente é da Americanas, se o cliente loga na Americanas, a Amazon não está vendendo lá. A gente tem a oportunidade, não só minha, porque tem outras pessoas lá também, mas a gente tem a oportunidade de tentar vender para ele. Então, para esse cliente, a gente está conseguindo, de fato, crescer aí mês a mês. Não, acho que super legal essa questão que você trouxe também de ir aprendendo, de amadurecendo, de ter a sustentabilidade, porque a gente viu muitos negócios quebrando, pensando muito em acelerar, colocar capital para dentro, tentar escalar, e a gente via que a hipótese não era viável, né? Que a hipótese não fazia sentido enquanto negócio, não era rentável, não era sustentável. E a gente conversou em alguns episódios também sobre essa coisa de errar pequeno, ter os pilotos, começar a testar as soluções, ganhar maturidade, investir aí sim mais para você conseguir escalar o negócio. Então, esse processo de aprendizado, eu acho que ele é incrível e ele faz com que você tenha o pé no chão, mas que você não pare de inovar, que você não pare de acrescentar, né, soluções ou produtos novos ao seu negócio. Sem dúvida, existem muitos mindsets e meios de pensar, e o nosso, assim, sem dúvida é muito simples. A Leitura é uma empresa
amada pela diretoria, espero que pelos colaboradores, né? Também pelos clientes. Eu posso falar por mim, tá? Por cliente, sim, né? Eu frequento a leitura, desde que eu vinha pro BH Shopping aqui, eu frequento a leitura pra ir lá buscar meus dados de RPG ou meus pacotes de Magic. E a gente dá o sangue, né, pela empresa, se dedica aí, uma vida de dedicação a isso, mas também é uma empresa. E nós temos para nós, no nosso jeito de pensar muito claramente, que é para ser superavitária, que é para ser econômica, né, que é para ter uma margem. Sim. Né, e nós estamos sempre tentando fazer investimento. Vai abrir uma nova loja? A gente só abre uma nova loja que a gente acha que vai dar certo. A gente nunca vai abrir uma loja porque esse ponto é importante, porque é para atrapalhar um concorrente, porque dá uma visibilidade adequada, porque eu quero estar nessa cidade. Né? A gente abre uma loja porque a gente acha que vai ser superavitária. E a gente expande a leitura enquanto a gente acha que ela está dando certo. Né? E tem dado certo, a gente tem, por sorte, conseguido navegar nesse cenário. E outra coisa, ainda nisso, a gente também sempre tem, por exemplo, anualmente, a ideia e até, de certa forma, uma meta de tentar fechar uma loja por ano, às vezes 2. Quando o ponto comercial, ou porque mudou a dinâmica daquele bairro, sim, ou porque com mais frequência o locador, o contrato não tá legal, o contrato tá muito caro e etc. A gente tem ideia também de fechar a loja. Sempre é muito melhor do que fechar, consertar. Né? Então, conseguir, né, um aluguel novo, conseguir, às vezes, uma reforma de redução, às vezes, melhor ainda, fazer a venda crescer. É claro que a gente tenta isso várias vezes antes. Mas quando precisa fechar uma loja, é muito doloroso, sabe? Fechar uma loja é tipo um pequeno funeral. A inauguração é um dia de festa, mas o fechamento é um dia difícil. Mas assim, é que nem podar uma árvore, né? Quando a gente poda os galhos ruins, a árvore cresce mais forte. Quando a gente poda aquelas lojas, aquelas unidades que estão realmente sugando o nosso foco, sugando nossa atenção e sugando nossos recursos, às vezes recursos financeiros, às vezes recursos de pessoal, a árvore cresce mais forte e melhor. André, você está falando aí, a gente conversa com muitos empreendedores, microempreendedores, né? E eu já tive casos parecidos que o pessoal tem muita dificuldade, assim. O pessoal que empreende, às vezes, fica muito apaixonado com o negócio. Sim. E é o que você falou, essa dificuldade, às vezes, de perceber os sinais de que tá na hora de mudar de rota ou de fechar, por exemplo, e partir para um novo empreendimento. Se você tivesse que dar uma lição para essa galera, assim, quais são os sinais, assim, que o pessoal tem que ficar atento? Pra, tipo assim, gente, se vocês começarem a ter esses sinais, seria um indicativo de que olha com carinho aí, talvez você esteja desperdiçando sua energia onde não deve. Tem uma parábola que fala assim, nossos garotos não morreram à toa. Que é uma parábola de administração e que fala que numa guerra, né, um exército estava numa posição ruim e aí perdeu muitos homens. E aí, ao invés dos líderes daquele país, dos polícias falarem, nossos garotos morreram à toa, nós não vamos voltar para essa guerra, vamos desistir dessa batalha. Ele fala, nossos garotos não morreram à toa. E mandaram mais pessoas. E aí perderam de novo. Ele fala, nossos garotos não morreram à toa. Mandaram mais pessoas. E aí perderam de novo. Até finalmente admitirem a derrota. É muito difícil, cara. Toda vez que você vai fechar uma loja, ou toda vez que você abre uma loja, você investe muito daquilo. E é muito doloroso o fechamento. Porque não é só o capital investido, né? É o sonho, é o esforço, são as pessoas que estão lá. Porque você tem funcionários e famílias ali que dependem também de você. Não dá pra pensar que são números frios, né? Que é mais de uma unidade, em boa parte das cidades que a gente tá, os colaboradores a gente com frequência consegue aproveitar e realocar. Ótimo. Não é uma coisa feita tão rápido. Agora, indo na sua, os sinais... a primeira mentalidade de que é melhor amputar do que perder, né? É melhor amputar um dedo do que perder um braço, é melhor amputar um pulso do que perder o braço inteiro. Os sinais que mais chamam a nossa atenção, a gente conhece bem o valor que a gente consegue pagar de despesas. Então, quando a venda não está num nível compatível com as despesas, é o que chama a nossa atenção. E aí, normalmente, quando a loja entra assim num canal vermelho, a gente se envolve bastante na administração dela, tentando mudar a equipe, tentando mudar as peças, tentando fazer vender mais, tentando renegociar principalmente com o locador, que é uma despesa muito grande pra gente. Antes de fechar,
antes de decidir fechar, é muito doloroso, é muito tenso, você fica muito na dúvida. Todas as vezes que a gente decidiu fechar uma loja, 6 meses depois, 3 meses depois, a sensação é sempre de alívio. Fala, não, ainda bem que eu aceitei, ainda bem que eu fiz isso. Por que eu não tinha feito isso antes? Né? Aquilo estava me sugando, aquilo estava difícil, aquilo estava atrapalhando. E agora eu posso cuidar de outra coisa. Mas eu vou te falar assim, apesar de serem pequenos conselhos, não tem muito jeito fácil não, cara. É difícil, talvez preste muita atenção nos números, talvez peça conselhos, talvez pergunte, né, para alguém que você possa achar que seja um juiz imparcial, um colega, um amigo, um cônjuge, né, uma esposa, um marido. A situação é essa. Eu continuo insistindo ou não. E aí, se 3 pessoas você confia falam que não, falam, é evidente que não, olha para isso. Aí você fala, porra, talvez eles tenham razão. Perfeito. Mas pontos importantes, assim, que você... Mas não fica fácil, tá? Não, é quase terminar um casamento, uma relação, porque você sonhou, você tem a expectativa, né? Mas pontos, assim, que eu consigo pegar da sua fala e que eu acho que são importantes. Primeiro, olha os indicadores. Não deixe também o seu negócio fluir sem você ter claramente sua capacidade de receita, o que você realmente está vendendo, né? O que está entrando de receita e as suas despesas. 2, planeje ações que possam trabalhar nessas 2 grandes alavancas, que são as alavancas que vão trazer a sustentabilidade para o seu negócio. 3, monitora e vê se essas ações no curto prazo estão te trazendo respiro. Se não, realmente, comece esse processo, né, de luto, porque não dá para imaginar, assim, a gente que, né, constrói um negócio, uma loja, realmente é um luto, né, vou precisar fechar e é aquilo que você falou, não é simples. Mas acho que trazendo um ponto assim, né, quando a gente foi estudar um pouquinho sobre a leitura e um pouquinho sobre a cultura de vocês, isso é uma marca muito forte da empresa, né? Essa solidez fiscal, talvez, ou essa segurança. Você falou assim, nós somos mineiros, pés no chão. E vocês já, pelo a frase que o Gervásio, o nosso diretor, usa, é sonhar com os pés no chão. É a realidade da vida, né? É pensar... projetar o futuro, tentar, né, trazer coisas novas, expandir, mas também acho que com a realidade, né? E só para complementar aqui, e um ponto assim que ficou claro quando a gente estava conversando com algumas pessoas, é que vocês efetivamente abrem uma loja, têm uma clareza de qual é o potencial de resultado dela e dão um tempo para ver se ela chega lá e parece que tem um momento de vocês terem essa reflexão. Essa loja vingou ou não vingou e o que faremos, né? Conta um pouquinho pra gente. Quando a gente vai encontrar uma loja nova, primeiro que a gente não sempre abre loja achando que vai dar certo. Claro. A gente não abre nenhuma loja achando que vai dar errado. Mas mesmo assim, e mesmo sem tendo experiência, e mesmo conhecendo de comércio, e mesmo já estando aí, né, na 116, indo para 117 e já assinados até 120 lojas, é um pouco de uma bola de cristal. Porque cada lugar que você vai abrir é um pouco diferente, né? Não é copia e cola, nenhum bairro é igual ao outro, nenhum shopping é igual ao outro, nenhuma cidade é copia e cola do outro, nenhuma concorrência é exatamente igual ao outro. Então a gente erra. A gente é bom, mas a gente erra bastante. E aí, as fases que passam são exatamente essa. Assim que inaugura, a gente tem uma perspectiva, a gente negocia dentro dessa perspectiva. Assim que inaugura, a loja vai criando um ponto comercial. Então, dentro dos primeiros 12 meses de venda, a venda cresce substancialmente, às vezes 20%, 25%, né, no 12º mês em relação ao primeiro. Que é exatamente criando uma clientela na região, as pessoas sabendo que agora aqui inaugurou uma livraria, inaugurou uma loja de material escolar, inaugurou uma loja de presentes, né? Aliás, a mesma loja, nós temos outros segmentos. E aí, depois desse período, se por acaso nossas despesas estão muito além da capacidade de venda da loja, nós começamos a agir, né? Ou fechando vagas de emprego, ou olhando com locador, às vezes mudando alguma peça-chave na equipe, um coordenador, um gerente, para tentar dar aquele gás nas vendas, dar aquele gás na equipe. E de fato, com 2 anos, muito provavelmente a gente já atuou na loja, já viu ela maturar, já tentou consertar e já tem uma opinião se pode ser o momento de jogar a toalha. Mas, de novo, cada caso de forma bem individual, né? E não é uma generalização, isso pode demorar mais tempo, ou às vezes pode demorar bem menos.
Mas isso é importante, né? Porque você tem um momento ali, e aí no caso da leitura, né? Você tem um processo quase que pré-definido que você segue algumas etapas e você tem o que a gente chama, né? Você tem um ponto de decisão ali no segundo ano. Ou seja, se você não tiver ali algumas métricas, né? Alguns resultados que são os esperados, você tem, é o que a gente chama, assim, tem vários modelos de processo que a gente chama que tem um gate mesmo. É um processo de decisão onde você fala, eu sigo ou eu não sigo, né? Então tem claro no seu processo gerencial um momento de tomada de decisão aí, que é super importante aí como exemplo para as outras pessoas, né? Clara e explicitamente uma empresa de livrarias. A gente conhece elas de forma muito individual. É claro que assim, tem pessoas, departamentos diferentes, mas em particular a diretoria conhece cada loja, cada metragem, cada venda, cada boleto. E de novo, não necessariamente um indivíduo, né? Mas um órgão, né? Uma comissão conhece. A organização ali. A organização conhece e a gente faz esse desempenho por loja com muita frequência. É um dos pontos fortes nossos, né? O desempenho por loja é muito claro, ele é financeiramente muito separado, cada loja tem uma conta bancária separada das outras unidades, cada loja paga nessa conta bancária os impostos relativos àquela unidade, cada loja paga os colaboradores relativos àquela unidade, cada loja tem seu banco, né? Perfeito. E aí, quando você tem um banco só, é muito simples. Às vezes pode ser 2, tá? Mas assim, quando você tem um banco separado por unidade de negócio, no nosso caso, unidade de negócio é loja, fica muito claro ver o resultado dele. Ou, levando em conta, é claro, o fluxo de caixa e a periodização do nosso negócio, né? Mas ou, no prazo, além da sazonalidade, o caixa está subindo ou o caixa está caindo. Perfeito. Né? O que fica muito fácil na nossa empresa, mas assim, parece óbvio falar isso. Parece fácil, né? Não, muito difícil. Mas tá cheio de empreendedor aí movimentando a empresa na conta da pessoa física. Pois é, parece a fácil. Mais comum do mundo. Mas empresas do nosso porte, empresas similares da gente, é uma confusão quando você tem uma conta bancária para... Ou às vezes não uma, mas assim, um centro de lucro, não sei, para vários negócios. E aí, como é que rateia o RH? E aí, como é que rateia o financeiro? E como é que rateia a logística? E onde é que eu jogo essa despesa? Né? Isso aí, parece simples, parece bobo falar isso, mas não é. É uma vantagem competitiva forte nossa. Não, e um ponto importante que você está falando, né? Vocês estão desde 1967, né? Então, assim, já tem uma grande trajetória no negócio. Já erraram muito e aprenderam e também tiveram muito sucesso. E pensando, acho que tendo de 116 lojas em expansão para 120 e sabendo que isso é uma estratégia de negócio de vocês, né? Vocês conseguem, inclusive, comparar as lojas. Sem dúvida. Você foi falando quanto é que está vendendo, qual é o custo do metro quadrado. Então, vocês já têm claro quais são os grandes indicadores que direcionam a gestão de vocês para a tomada de decisão. E eu acho que esse é um ponto, assim, crítico para quem está empreendendo, para quem está começando um negócio, que é quais são os indicadores que vão me dar a resposta de que eu estou indo para um bom lugar ou não, que eu preciso trabalhar. E aí, quando você consegue linkar o indicador com uma alavanca de transformação, né? Então, por exemplo, eu tô com o custo do meu metro quadrado muito alto. Como é que eu trago uma estratégia de renegociação? Ou como eu até repenso num reposicionamento naquela mesma região, mas que eu vou ter um custo fixo, né, menor. Então, são pontos, assim, que eu acho que é bastante importante a gente trazer para as pessoas que escutam a gente, porque é difícil, não é trivial. Mas também, quando vocês têm 100 e poucas lojas, vocês conseguem falar, o metro quadrado da Savassi é altíssimo. Para eu conseguir performar tanto, a minha venda tem que estar nesse patamar. Senão, eu não equilibro, né? Ter a escala nos dá informação. Mas é interessante que também, às vezes, dá duas armadilhas. É uma armadilha que, porque eu conheço a informação, eu tenho a tendência a parar de olhar para ela. E ela muda muito. Ah, interessante. Boa. E outra armadilha é que, às vezes, dá segurança para cometer o erro. Mas, assim, sobre mudar a informação, é engraçado, porque imagina que você vai na academia, né? Eu vou na academia e fico forte, e tento ficar forte, etc. Aí você poderia vir e falar, já faz 20 anos que eu vou na academia, agora eu posso parar de ir na academia e só viver da força que eu criei. E a gente sabe que não é bem assim. Sim. Você foi 20 anos na academia, você durante 20 anos teve o benefício da academia. Se você parar de ir, você para de ter. E essa questão dos indicadores é mais ou menos isso.
A leitura, eu imagino que todas as organizações, mas é a organização que eu vivo, é a organização que eu conheço, muda muito em 5 anos, muda muito em 10 anos, né? Então, assim, os indicadores que a gente olhava no passado não são os mesmos do presente, e o que os indicadores demonstravam, com frequência mudam, porque você vira e fala, esse indicador é um indicador que retrata a realidade. Aí, 3 anos depois, você olha para aquilo e fala, o indicador tá bom, mas a realidade tá ruim. Ou a realidade mudou, aí você vira e fala, o indicador não retrata a realidade mais, você vira e fala, mas isso não tá legal, né? E aí você vai mudando tanto o próprio indicador, mas vai mudando também a média, né? Então, eventualmente, a nossa falta de curva A, que a gente falou mais cedo, era 10% dos livros, né? A qualquer momento era a meta de 10% dos livros faltantes só. Tanto tempo depois, tanto nossos sistemas de TI melhoraram, quanto alguns fornecedores melhoraram a logística deles. Nossa meta agora é 4. Né? E aí 10 já não é... aceitável mais, né? Não, aceitável talvez ainda seja, mas 10 não é excelente mais. Sim. Né? Agora o excelente é 4. E aí, quem não tá muito atento, tá lá no 10 felizão. Sem olhar para aquilo, fala, isso aqui eu não preciso mexer, tá? Mas ele vai ver o problema lá na receita. Ele também vai sentir, né? Mas tem que esse ligado. Ponto, mas muito importante. Precisamos ter as métricas claras, mas também precisamos revisá-las conforme o contexto, a estratégia da organização. E por último, o indicador, apesar que a gente tá usando essa palavra, nem sempre é tão formal. Nem sempre é realmente um número que você vai, põe lá numa lista de Excel, imprime e põe lá. Às vezes é um sentimento, né? Às vezes você entra na loja ali... Às vezes é um sentimento. Às vezes é um número que você conhece, mas que você não apura com tanta frequência. É uma checagem, né? Você olha, enxerga, e aí você vai conferir o número, mas você não olha para o número com frequência. Né? Você não apura ele com frequência. Não um número só pelo número também, né? Também. Esse ponto que você falou. Vamos entender, eu acho que eles são, e aí para talvez lugares que talvez não tenham uma maturidade que vocês tenham enquanto negócio, e aí, são nortes. Por exemplo, quando a gente falava dessa mudança do tamanho de lojas, foi um fato de 98 até 2014, era toda livraria, quanto maior a metragem que você conseguia, mais você vendia. Era um Pareto. Então a gente ficava, por exemplo, nos shoppings falando, me dá mais, me dá mais, me dá mais. E era uma batalha, porque também a gente não paga muito. Uhum. Então, na verdade, ele estava pedindo para ele abrir mão de lucratividade para te dar mais espaço para você atender melhor o cliente dos dois. E aí, ali em 2015, teve uma inversão. Então, a regra que já tem, por exemplo, né, mais ou menos 15 anos de negócio, inverteu em 2 anos. E aí... para a gente perceber isso, mudar isso, e as várias pessoas que negociam e readequar várias lojas, foi 5, 6 anos de readequação. Mas, se a gente tivesse demorado 3 anos a mais para perceber, não seria 5 ou 6 anos, seria 9 anos. Né? Então, é outro exemplo prático do que você falou. Ter dado é bom, ter comparativo é bom, a gente usa muito benchmark, então, assim, uma loja com frequência copia muito o que a outra está fazendo. Né? É um dos principais, deu certo, exemplo, né? Que deu certo. O exemplo é um dos principais drives de mudança, mas sempre muito questionador, muito atento, muito profissional também. André, se você tivesse que resumir em uma frase, assim, por que a leitura está de pé enquanto boa parte dos concorrentes estão fechando as portas, assim? É o segredo aqui para a turma. Sem dúvida, a gente está lutando muito para sempre atender muito bem o cliente, para ter uma loja atraente, com bom sortimento de livros, com bons preços, com bom atendimento. Tá? Nós pensamos muito no cliente, pensamos muito em atender eles, nem sempre conseguimos. Então, se tem algum cliente aí em casa, é claro que é uma luta constante, mas é uma área que a gente foca muito no nosso trabalho. Por acaso, pra gente, não foi o que nos diferenciou dos clientes. Os clientes também, dos concorrentes, os concorrentes também estavam atendendo muito bem o cliente. No nosso caso, foi a solidez financeira. Foi pensar no chão, foi não ter dívida. Em momento que o juro subiu lá em 2015, 2014, né? Ali no segundo governo Dilma, teve um arroxo, uma subida de juros, a gente estava sem dívida. No momento que a Covid bateu, a gente estava com caixa, né? Que foi muito importante. A gente não endividou naquela ocasião. Quando a gente teve a oportunidade de expansão, a gente usou capital próprio. Então, toda essa solidez financeira foi o que nos diferenciou dos nossos concorrentes. Só foi possível que essa fosse a diferenciação porque o cliente está vindo. Né? Então, lembrando assim, o cliente é mais importante. Mas não era, nossos concorrentes também achavam isso. Eles também estavam atendendo o cliente bem. Eu acho que
Parece básico, né? Mas a gente falou de indicadores, falou da questão de pé no chão, mas tem que ficar claro para qualquer negócio, qualquer empreendedor, quem estiver assistindo a gente, é o seguinte: todo e qualquer negócio, assim, todo planejamento estratégico, teoricamente você precisa olhar só para 2 pontos. Você tem que gerar receita e você tem que reduzir custo para ter resultado, assim. Parece simples, mas ninguém tá com isso ligado no radar. Que é isso, assim, óbvio, para gerar receita, eu preciso atender bem o cliente, eu preciso trazer mais clientes. Aí, a gente fala de inovação, eu preciso trazer novas ofertas para atender o cliente com novas necessidades, mas é isso. Tem um lugar que você tem que olhar, que é você precisa vender mais. E, obviamente, você precisa gastar menos, que é o que você falou. Cara, a gente não vai pegar um empréstimo mais caro, a gente faz um colchão aqui para não ficar frágil nesse momento, a gente vai renegociar o preço do aluguel, a gente vai diminuir o tamanho da loja se precisar, nós vamos renegociar com o fornecedor, ou seja, recado para o empreendedor: faça o feijão com arroz bem feito. Cresça o seu negócio de forma sustentável, aumentando receita, aumentando venda e reduzindo custo. E aí olha o que está por trás desses 2 faróis, tá certo? O que, aliás, Júlio, não é a única fórmula, né? Certamente, se vocês conversarem com outras empresas, outra pessoa pode vir cá e falar exatamente o oposto, né? Assim, talvez, não, o oposto eu exagerei, mas assim, pode ter outra fórmula. Ter outras alavancas, ter outras estratégias, mas essa é a nossa. E mais do que uma estratégia, é um jeito de pensar. A gente pensa assim. A empresa pensa assim, os sócios fundadores pensavam assim, foi natural pra gente. É claro que estratégia é uma decisão que você toma continuamente, mas não foi uma decisão Arquimedes, eureka, né? A gente já pensava assim, já atuava assim. Quando teve momentos importantes, essa habilidade, esse jeito nosso de pensar foi muito útil. Eu acho que pegando um ponto assim, sempre... E aí, André, a gente sempre traz método, tenta deixar conteúdo rico também disponível para as pessoas usarem. E essas 2 alavancas, existem metodologias específicas para trabalhar em receita e despesa. Eu acho que o GMR, né, Gestão Matricial de Receitas e de Despesas, traz essa organização e a busca, né, dessa... Eu falo muito de alavanca, mas são alavancas de eficiência ou de geração de receita. Então, você ter muito claro quais são os itens de custo fixo e variável, quais são potenciais pontos de mudança que vão gerar eficiência para você. Da mesma forma, entender o que faz o seu cliente vir a você, como é que você aumenta a sua receita. Você vai ter o bloco cliente, o bloco vendas, mas você tem outras coisas que aumentam a sua lucratividade. Então, são pontos importantes de você ter clareza no seu negócio e saber como trabalhar, né? E a gente fala, é simples, mas não é nada simples, né? Mas eu acho que ter essa informação faz com que o empreendedor esteja muito mais empoderado para fazer a gestão do negócio dele, né? E assim, parece que às vezes tem um senso comum. Eu digo que é isso, assim, por que a gente deve, que a Isa colocou, a gente deve esmiuçar também esses grandes objetivos em itens, né, assim, que compõem esse grande objetivo. Porque, por exemplo, assim, é um viés natural, e eu fiz um projeto há quase 1 ano atrás nesse sentido. Quando você fala de receita de venda, na cabeça de todo mundo, assim, eu tenho que vender mais, né, assim, aí você fala, é anúncio, vender mais, etc e tal. E às vezes você não está olhando para um cliente que está dentro da sua empresa, que já é seu cliente fiel, e que você poderia estar ofertando outras coisas para ele, é o que o pessoal chama de cross-sell. E aí tem dados que mostram, por exemplo, um negócio que a gente estava apoiando há 1 ano atrás, que era 8 vezes mais barato vender para o cliente que já é o seu cliente do que conquistar um cliente novo. Então, por isso que a gente está falando, né? Eu preciso aumentar a minha receita. Quais são as possíveis fontes de receita? Às vezes é isso, assim, quem trabalha venda tá ali, não, temos que vender, etc e tal. E você tem uma expectativa ali de trabalhar em outras avenidas de crescimento que não necessariamente sejam só através de vamos dizer assim, de um novo cliente, né, na sua carteira. Não, esse ponto é bem interessante. Eu também, no final do ano, estava trabalhando com um cliente e a gente discutia muito, né, a lucratividade. E quanto mais clientes você tem dentro da sua carteira, menos customizado e mais custoso, né, para você fazer essa venda. Eu não estou falando só de custo, é de esforço, é de diversificação de foco, é você efetivamente, né, tá olhando para todos os lados. E aí a gente criou igualzinho assim, olha, como é que eu posso vender mais, para quais clientes eles aceitam uma venda mais cara? Porque eles veem que eu agrego um valor diferenciado.
quais são os clientes que eu consigo diversificar os produtos que eu vendo. Como é que eu posso agregar novas soluções que não são simplesmente produtos, mas são coisas que adicionam valor e também eu posso cobrar a mais por isso. E são formas de você trabalhar a receita e em nenhum momento a gente falou de trazer mais clientes para sua base. E complementando, Isa, às vezes você precisa escolher quais clientes você quer deixar de atender, porque esses clientes te dão muito desgaste, te dão muito trabalho e é uma decisão difícil. E aquele livro que eu indiquei, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, ele fala isso, ele conta uma experiência dele, que ele falava assim... eu tinha, por exemplo, 100 clientes na minha carteira, só que 80%, 90% desses clientes, eles geravam muito pouco do meu resultado. E eu distribuía a minha atenção igualmente para os meus 100 clientes. Quando, na verdade, às vezes era preferível eu abrir mão de 80, 90 clientes e atender 10, que vão potencializar o meu resultado, do que desperdiçar minha energia com clientes que estão ali e que não me levam para um outro patamar de crescimento. Muito, muito bom. Assim, isso deixa a gente, né, empolgados que somos da gestão e das coisas. A gente vai falando um monte de método aqui. Não, e loja, e varejo, isso acontece muito com mix. Né, porque a gente, mix de produtos, né? Você tem muitos fornecedores, né? Os fornecedores também, assim como vocês acabaram de falar, estão sempre tentando acrescentar novos itens. E aí, com seus fornecedores, e a gente também está sempre procurando novos fornecedores. Né, e aí você tem sempre aquela decisão. O cliente está na loja, né? Qual que é o mix a mais e qual que é o item a mais que vai interessar esse cliente que já está presente. Então, se eu vendia lá, né, no passado livros escolares, eu comecei a vender material escolar. Se eu vendo livros de literatura, eu comecei a vender livros religiosos, na expectativa de que, com frequência, é o mesmo cliente entrando. E aí, é um trabalho contínuo que a gente vai. O mix de livro, o mix de produtos, na realidade, ele é bem volátil e muda muito ao longo dos anos, né? Segmentos, né? Por exemplo, o mangá, que é um segmento que significava pouco há, 5 anos atrás, hoje é um segmento muito importante para a gente de venda de livros. Né? E aí, mesmo quem está lá, mesmo quem é profissional, vem novidade todo dia, né? É meu irmão que eu diga, né? E aí, olha que engraçado a questão da experiência do cliente. Porque a gente pensa assim, a pessoa vai comprar livro natural, né? A pessoa compra um livro para ler. Cara, a experiência que eu tenho dentro de casa, meu irmão compra mangá pra colecionar. É pra deixar na estante e falar que ele completou a coleção. Então, assim, é um tipo de experiência diferente que o cliente tá buscando. E aí é como é que a gente interpreta esses sinais, porque é isso, assim, se eu estiver pensando que o meu público é só o cliente que tá comprando o livro pra ler, mas às vezes o seu cliente é a pessoa que quer uma loja física para sentar lá e tomar um café ou fazer uma reunião, e ali é um espaço gostoso para ele. Esse é um cliente da loja, que às vezes ele pode entrar na sua loja o ano inteiro, não comprar nenhum livro, mas ele frequenta a sua loja e ele está consumindo outros produtos pela experiência que ele tem ali no espaço físico. Mas eu vou aproveitar só para fazer um gancho, porque quando a gente estava fazendo o esquenta do nosso episódio, a gente começou a contar da nossa trajetória, né? E lá também na sua introdução eu falei que você é entusiasta do movimento Empresa Júnior, né? E participei do movimento, a gente conheceu, encontrou várias pessoas em comum, né, ao longo da nossa trajetória, e eu acho que seria legal contar assim pra gente. Eu acho que tem hoje, né, o André, sócio-diretor da Leitura, mas como é que o André chegou nessa posição e como é que também o movimento Empresa Júnior, mas não só isso, colaborou para essa trajetória? Eu tenho a impressão que na nossa vida profissional a capacitação mais importante, com frequência, é mais recente. Então, o mais importante para mim ser diretor da Livraria Leitura, sem dúvida, é o meu trabalho na Livraria Leitura. Mas na minha formação pré-mercado de trabalho, a mais marcante foi o movimento Empresa Júnior. Durante um período muito breve, assim, na faculdade, né, a gente trabalhava como voluntário, prestando consultoria em empresas. Na época, a Empresa Júnior cobrava por esse serviço e nós atuávamos. Um custo bem menor, né, que era para ajudar na capacitação das pessoas e na manutenção de uma estrutura muito básica, né? Exatamente. E ali nos 19 aos 22 anos, que foi mais ou menos o período que eu estive envolvido, você tinha muita oportunidade de fazer coisas diferentes, rápidas e desafiantes, num período muito curto, né? Então, para quem está na faculdade, 3 anos parece muito. E é claro que é muito. Mas a vida profissional, às vezes, tem 40, né? Tem 50. E aí, em 3 meses, depois em 6 meses, depois em 9 meses de faculdade, na Empresa Júnior eu tive a oportunidade de
liderar um grupo de pessoas, ter uma equipe que trabalhava comigo, conhecer um cliente, desenvolver um projeto, áreas que eu não dominava, eu tinha que vender, liderar e executar como se dominasse. Né, então você ia atrás do conteúdo, do conhecimento ali, né? Conteúdo do conhecimento e das competências. Né, as competências organizacionais durante aquele período eu desenvolvi muitas. Né, tanto de correr atrás, de adquirir, quanto de apresentar, quanto de conversar, quanto de negociar. Né, para mim foi uma experiência marcante e eu diria que da minha formação, né, do meu período pré-laboral, pré-mercado de trabalho, disparada mais impactante. Mas então, falando aqui, né, um pouquinho do movimento Empresa Júnior, para quem está em casa e não conhece, são empresas formadas pelos alunos, geridas pelos alunos com o apoio dos departamentos e dos professores, que prestam serviços para empresas, normalmente micro, pequenas empresas, médias empresas, por um valor mais acessível, claro, mas também que trazem uma oportunidade de você, enquanto acadêmico, né, enquanto estudante, já começar a se aproximar do mercado de trabalho. Te ajuda a desenvolver, né, um set de competências, né, que quando você efetivamente faz essa mudança, seja como estagiário, ou seja como recém-formado, você já esteja mais preparado para isso, né? E eu acho que é um ponto interessante, porque a gente também fala com muita gente que está hoje na academia, e é um lugar que te deixa mais próximo, te deixa mais preparado, e que também é muito gostoso, porque você cria um networking. Quando a gente começou a conversar aqui, a gente conhece várias pessoas, já trabalhou com várias pessoas em comum, e que são pessoas que ficam na nossa carreira, que a gente se encontra depois, né, e que a gente consegue, inclusive, potencializar, alavancar, a gente se ajuda. Acho que é bem interessante, assim. E assim, se posso dar um recado, é que eu recomendo, né? Todos os meus primos, amigos que estão na faculdade, eu sempre falo do Movimento Empresa Júnior, recomendo que eles entrem. Se eu quero para meus entes queridos, é porque acho que vale a pena para cada um ter essa experiência também. Além de gratificante, mas principalmente era muito, se desenvolvia muito num período curto. E aí eu vou dar um outro recado aqui, que é pro empreendedor, pro microempreendedor aí, que precisa de um aconselhamento. Procure uma empresa júnior, ou procure a associação de empresas juniores do seu estado, do país, porque você vai encontrar mão de obra extremamente qualificada por um preço, eu não diria acessível, não, é de graça. E aí vai te dar uma luz, pegando um ponto que o André trouxe, que é isso, às vezes você precisa de uma orientação para o seu negócio, você precisa de um olhar externo, e às vezes o olhar externo, se for de alguém da família, alguém vai querer passar a mão na sua cabeça. E talvez o que você mais precisa é de um puxão de orelha qualificado. Então, assim, talvez seja para o microempreendedor a melhor porta para você bater para buscar aconselhamento qualificado, tá, pessoal? Eu acho que fica essa mensagem aí para quem precisa de apoio especializado e às vezes não pode investir numa consultoria nesse momento, tá certo? Acho que é muito legal. Não, show de bola. Então vamos puxar, porque a gente empolga e vai. Vamos olhar para nossa biblioteca? Vamos. Então acho que nada mais conectado com a leitura, mas a gente tem um quadro aqui no programa que é o Bibliotex. Como eu comentei contigo, né? A gente tem realmente o propósito de levar conteúdo curado e claramente eu acho que todos os gestores e empreendedores têm livros que marcaram a sua trajetória. Então a gente pede para os nossos convidados trazerem esses livros. A nossa biblioteca física vai ser doada ao final da temporada para uma organização social que o público lá de casa vai indicar pra gente. E eu acho que... Pede pro pessoal, a Isa, para indicar aqui. Indica pra gente. Eu acho que são livros que valem para diferentes equipes, diferentes serviços, né? Mas acho que talvez de empreendedorismo social faça sentido. Então, a gente quer criar essa biblioteca e toda a temporada vai ser doada para alguma organização social. E acho que queremos saber o que vem de você aí, que também vive o mundo dos livros, né? Acho que vai ser bem legal conhecer a sua sugestão de leitura. Eu trouxe 2 livros, né? Um é O Senhor dos Anéis. Olha! Lord of the Rings. Eu acho que eu até choro se eu vejo essa capa. Foi pra mim, um livro que marcou, né? Esse foi o primeiro livro que eu escolhi ler, né? Eu devia ter uns 13 ou 14 anos, e que realmente me fez apaixonar pelo mundo da literatura, pelo mundo dos livros. Foi um livro muito marcante para mim. É de fantasia,
né? Talvez para um público masculino, juvenil, eu diria mais focado de 15 a 24 anos, que é o que a gente chama hoje de jovens adultos, né? Young adults. De aventura e, bom, uma série famosa, né? Muito filme aí, muito marcante. Não, muito legal. Um comentário, assim, toda vez que Senhor dos Anéis tá passando na televisão, eu paro pra assistir, assim. A minha esposa fica assim... Eu não aguento mais! A gente decora as falas, né, André? Já é tipo assim, For Frodo! Aí todo mundo já... Não, e pra você que se realmente já é um fã do filme, tem que ler o livro, que é muito melhor, muito mais completo, muito mais extenso. E o Tolkien, ele escreveu só mais o Hobbit, mas o filho dele, o Christian Tolkien, organizou os rascunhos dele, depois escreveu o Silmarillion, o Contos Inacabados. Eu tenho todos lá em casa. Aí sim. Já vi todos. Que pra quem é fã, são ainda melhores. É uma leitura difícil, assim. Você tem que ler devagar, né, André? O Silmarillion, ele é proporcionalmente poucas páginas, mas ele é... É o livro mais difícil que eu já li. O livro mais difícil que eu já li. Porque você tem que ficar o tempo inteiro, ele tem um vocabulário, porque o Tolkien, né, o autor, ele era um cara linguista fenomenal. Toda a questão de nomes, linguagens do livro e tal, ele criou, assim. Tem até um filme que conta a história dele, que é super legal. Então é complexo, assim. No final do livro, ele tem como se fosse um dicionário ali para todos os termos que ele inventou. Então você meio que lê o livro olhando pro final, né, André? Você vai lendo e olhando os termos do final para decifrar o livro. É muito legal. E além das linguísticas, a cronologia, né? Então, tem toda uma mitologia dele mesmo. Então, ao longo do livro, ele vai citando o passado. Aí você tem que ir no apêndice, onde tem as explicações históricas ficciosas, né? Ficcionais, as explicações históricas do livro. Entendi. E o Silmarillion cobre mais essa história dos períodos anteriores à Guerra do Anel. Mas o livro é extraordinário. É meu livro favorito ainda. Eu já li ele algumas vezes e marcou muito. Boa. De negócio, eu trouxe um outro livro que é Humanidade, uma história otimista do homem, né? É um livro bem, bem legal. Há alguns anos eu li o Sapiens, né, do Yuval Harari, que é um livro falando sobre como que os humanos... A história dos humanos como espécie. E esse daqui lembra um pouco a toada e fala que os homens são essencialmente bons, né? Assim como Rousseau falava, ao contrário do que o Hobbes falava, né? O Hobbes falava o homem é o lobo do homem, o homem é mau. A sociedade o restringe. E o Rousseau falava, o homem é bom, a sociedade o corrompe, né? Claro que se tiver um professor aí eu posso estar dando alguma gafe, mas... esse aqui apresenta muitos exemplos de como é que o homem é bom. E aí, para a administração, ele apresenta alguns exemplos de empresas em que, quando você considera que o homem é bom, dá autonomia e separa em unidades departamentais pequenas, o negócio prospera. E isso é bastante contrassenso, porque a administração é muito sobre controle, né? É muito sobre liderança, é muito de cima para baixo. E ele tá alegando... A administração é só um pedacinho dele, tá? Uhum. Ele todo é sobre vários conceitos da humanidade. Mas ele tá alegando um contrassenso de que vale a pena dar muita autonomia e ter muito poucos chefes e com aqui até pouca ciência de administração. Ele tá falando que isso é para todos os casos, não. Ele apresenta casos que isso acontece. Então, é muito provocativo e também é muito feliz, assim. É muito legal pensar que a humanidade é boa. É um livro muito provocativo, cara. É muito legal de pensar nele. Legal. Não, muito bom. Ótimas sugestões. Então, a gente vai colocar ali na nossa biblioteca e depois, como eu comentei, a gente vai fazer a doação da física, mas claramente vocês têm aí todos os livros que foram indicados pelos nossos convidados. Só um parênteses, assim, eu não li o livro Humanidade, mas pelo que o André falou, eu tento praticar um pouco disso no meu modelo de gestão, quando eu falo de liderança de equipes, assim, eu tava falando isso essa semana com o meu time lá, porque a gente teve um caso lá essa semana de um liderado. A minha postura é sempre assim, eu dou espaço, dou autonomia, é isso, assim, eu confio nas pessoas até que elas me provem o contrário, né? Então, meu estilo de liderança, ele tende a ser muito pouco controlador, microgestão, etc, né? Então, é isso, eu começo com todos os meus liderados dando espaço, dando autonomia. Obviamente, que foi o que aconteceu, assim, quando você dá esse espaço e a pessoa não preenche, não ocupa esse espaço da forma que se espera, ou seja, ela não entrega, ela tal...
aí você volta o comando pra sua mão, assim, você muda o seu estilo de liderança, né? Eu acho que é isso, assim. Pensando em liderança, você tem que entender também, é isso, o meu default, o meu padrão é uma liderança que dá autonomia, que responsabiliza as pessoas. Se as pessoas não sabem lidar com esse espaço que foi criado, aí eu vou para um estilo mais centralizador, mais controlador, porque de fato, talvez aquela pessoa não esteja preparada para esse modelo. Só comentando, é um livro que eu acho que é mais da área assim, de sociologia e psicologia. A administração é o que vem na minha mente falando disso, mas a maioria do conteúdo não é sobre administração. Você fez conexões com ele sobre negócio porque, enfim, você está pensando em negócio, etc. Acho que isso é o que a gente fala, né? É um pouco da lente que a gente coloca naquilo que a gente está vendo. E todo mundo carrega os seus vieses, isso tem um pouco disso, né? Não, e você comentou, né? Você já leu 2, 3 vezes o livro do Senhor dos Anéis. Possivelmente ele tocou em você em coisas diferentes porque você estava vivendo ou já tinha, né, vivências completamente diferentes. Quando você tem 13, 14 anos, sua visão, sua perspectiva, sua realidade é uma, agora é completamente... Agora com 25? É completamente outra, assim. Mas muitíssimo obrigada. E eu acho que a gente precisa seguir para o encerramento da nossa pauta. Infelizmente, né? A gente sempre sofre. Mas muitíssimo obrigada, foi um prazer tê-lo aqui, foi um prazer conhecer mais sobre a história da leitura, né, e também um pouquinho da sua trajetória. Para você que fica aí, a gente ainda vai disponibilizar muito conteúdo rico, muitas coisas relacionadas ao que a gente conversou, e claramente, né, os 2 livros vão lá para as indicações da Bibliotex. E é isso, até a próxima reunião. É isso, pessoal. A gente agradece quem ficou até aqui. Vamos pedir para o André deixar um recado final para vocês. De minha parte, eu queria convidar cada uma das pessoas que estão nos ouvindo a frequentar a leitura, né? Nos dar a oportunidade de atender vocês, quem sabe comprar um livro, um material escolar ou algo que possa ser do interesse de vocês. Então é isso. Muito obrigada. Também falar aqui, né? E óbvio, assim, eu vou pedir um negócio que não custa nada. Pelo amor de Deus, gente, ativa esse botãozinho aí de notificação, segue os canais, porque assim, às vezes você tá perdendo conteúdo que você quer ver e deixou passar. Então, ativa o sinal aí, entra no canal e ativa o sinal de notificação. Obrigado, até o próximo episódio.